Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, da Basílica de São Pedro, este 28 de março, quinta-feira santa, a missa crismal, prelúdio do Tríduo Pascal, presidida pelo Papa Francisco. Nela se abençoam o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, razão pela qual é também chamada Missa dos Santos Óleos. Renovam-se nela as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo por isso mesmo também chamada Missa da Unidade. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, uma boa quinta-feira santa que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo, tendo esta tarde o início do Tríduo Pascal. Temos neste momento o canto de entrada desta celebração, precedida da cruz processional. Jesus Cristo fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Diz a antífona de entrada desta celebração, consignada do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Destacamos a missa crismal, é o prelúdio do Tríduo Pascal que tem início esta tarde, com a celebração da Ceia do Senhor e o tradicional rito do lava-pés. Na celebração, portanto, da parte da manhã, a missa crismal, o bispo e os sacerdotes concelebram na catedral. Constituídos na última ceia, servos do mistério, realizam eles a unidade do seu sacerdócio no único grande sacerdote, Jesus Cristo. Nesta missa, a missa do Crisma, manifesta-se o mistério do sacerdócio de Cristo, participado pelos ministros constituídos em cada igreja local, que renovam hoje seu compromisso ao serviço do povo de Deus. Nela, o bispo, cercado pelos outros sacerdotes, abençoa os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. Como dissemos, o crisma, óleo misturado com perfumes, para significar o dom do Espírito no batismo, na crisma, na ordem. O óleo para os catecúmenos e o óleo para os enfermos, sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação da doença. Através de uma realidade terrena, já transformada pelo trabalho do homem, o óleo, e de um gesto simples e familiar, a unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Cristo, que o Espírito continua a transmitir à Igreja até o fim dos tempos.
Neste momento temos a incensação do altar e agora a imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus, imagem doada pelo presidente João Goulart ao Papa Paulo VI no início de seu pontificado em 1963. O concelebrante que incensa o altar é o cardeal Ângelo de Donatis, vigário do Papa para a Diocese de Roma. Esta missa crismal, presidida pelo Papa Francisco na Basílica Vaticana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Pietà di noi, Signore. Quando di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdone i nostri peccati. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos agora o Kyrie. E agora o Glória. Gracias.
Preghiamo. Oremos. Padre, che hai consacrato il tuo unigenito Figlio con l'unzione dello Spirito Santo. Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo e o constituístes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3a, 6a, 8b a 9. O Senhor me ungiu e enviou-me para dar a boa nova aos humildes. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa, uma vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras, segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Saudamos as emissoras de televisão que se juntam a nós a partir deste momento em Mundo Visão. Ho trovato Davide mio servo. Temos o canto do Salmo responsorial, Salmo 88. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso nome. Il mio braccio e la sua forza. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Temos agora a segunda leitura, extraída do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 8. Fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Il
A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele e a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que vem, Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Temos o canto de aclamação ao Evangelho, louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Extraído do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, e retomado pelo Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 18. O canto de aclamação ao Santo Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração crismal, prelúdio do Tríduo Pascal, é extraída de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim. Neste momento, o Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos, antes da sua proclamação. O diácono recebe a bênção do Santo Padre para proclamar o Santo Evangelho. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore.
O diácono incensa o evangeliário antes da proclamação do Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim. E secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Concluída a proclamação do Santo Evangelho, temos agora a homilia do Papa Francisco nesta celebração crismal, prelúdio do Tríduo Pascal, que tem início esta tarde com a celebração da Ceia do Senhor e o tradicional rito do lava-pés. Acompanhemos. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Não cessa de nos impressionar esta passagem do Evangelho que nos leva a visualizar a cena, a imaginar aquele momento de silêncio, com todos os olhares voltados para Jesus, no misto de maravilha e diffidência. Entretanto, sabemos como tudo terminou. Depois de Jesus ter desmascarado as falsas expectativas de seus conterrâneos, estes encheram-se de furor, saíram da sinagoga e expulsaram-no da cidade. Os olhos estiveram fixos em Jesus, mas os seus corações não estavam dispostos a mudar a sua palavra. Assim perderam a ocasião da sua vida. Contudo, na noite de hoje, quinta-feira santa, acontece uma troca de olhares diferente. O protagonista é o primeiro pastor da nossa igreja, Pedro. Inicialmente, também ele não deu crédito à palavra do Senhor que o desmascarava. Tu negar-me-á 3 vezes. Assim perdeu de vista Jesus e renegou-o ao cantar do galo. Mas depois, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro recordou-se da palavra do Senhor e, vindo para fora, chorou amargamente. Os seus olhos acabaram inundados de lágrimas que, brotando de um coração ferido, o libertaram das falsas certezas e justificações. Aquele choro amargo mudou-lhe a vida. Ano após ano, as palavras e os gestos de Jesus não conseguiram mudar as expectativas de Pedro, aliás, semelhantes às do povo de Nazaré. Também ele esperava um Messias político e poderoso, forte e resoluto,
e, confrontado com o escândalo de um Jesus frágil, preso sem opor resistência, declarou: não o conheço. E era verdade, não o conhecia. Começou a conhecê-lo quando, na noite do renegamento, deixou espaço às lágrimas da vergonha, às lágrimas do arrependimento. E vai conhecê-lo verdadeiramente quando, triste por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez: tu és deveras meu amigo? Se deixará penetrar plenamente pelo olhar de Jesus. Então, daquele não o conheço, passará a dizer: Senhor, tu sabes tudo. Queridos irmãos sacerdotes, la guarigione dell'apostolo, la guarigione del pastore avvengono. Verificam-se a cura do coração de Pedro, a cura do apóstolo, a cura do pastor, quando, feridos e arrependidos, se deixam perdoar por Jesus. Passam através das lágrimas, daquele pranto amargo, do sofrimento que permite redescobrir o amor. Por isso, já há algum tempo sentia o desejo de partilhar convosco, nesta quinta-feira santa do ano da oração, qualquer pensamento sobre um aspecto bastante negligenciado, mas essencial da vida espiritual. Proponho-o com uma palavra talvez insólita, mas creio que nos fará bem voltar a descobrir a compunção. A palavra evoca o picar. A compunção é uma aguilhoada no coração, um trespassamento que o fere, fazendo brotar as lágrimas do arrependimento. Pode nos ajudar aqui um episódio que tem a ver ainda com São Pedro. Trespassado pelo olhar e as palavras de Jesus ressuscitado, purificado e inflamado pelo Espírito, no dia de Pentecostes, proclamou aos habitantes de Jerusalém: Deus estabeleceu como Senhor e Messias esse Jesus por vós crucificado. Os presentes, quando ouviram estas coisas, diz o texto, sentiram o coração trespassado, dando-se conta do mal que tinham feito e, simultaneamente, da salvação que o Senhor lhes concedia. Vemos aqui o que é a compunção. Não é um sentimento de culpa que te lança por terra, nem uma série de escrúpulos que paralisam, mas uma picada benéfica que queima intimamente e cura, pois o coração, quando se dá conta do próprio mal e se reconhece pecador, abre-se, acolhe a ação do Espírito Santo como água viva que o muda a ponto de lhe correrem as lágrimas pelo rosto. Quem retira as máscaras e se deixa olhar por Deus no coração, recebe o dom de tais lágrimas, as águas mais santas depois das do batismo. Queridos sacerdotes, hoje desejo isso a vocês. Entretanto, é preciso compreender bem o que significa chorar por nós próprios. Não significa sentir pena de nós, como muitas vezes somos tentados a fazer. Isso acontece, por exemplo, quando estamos decepcionados ou preocupados com as nossas expectativas goradas, com a falta de compreensão por parte dos outros, talvez dos irmãos e dos superiores. Ou quando nos deleitamos por um estranho e doentio prazer do espírito a repassar as injustiças sofridas para sentirmos pena de nós mesmos, pensando que não nos deram o merecido e imaginando o futuro, reservando-nos de contínuo apenas surpresas negativas. Como ensina São Paulo, é a tristeza segundo o mundo, oposta à tristeza segundo Deus. Diversamente, chorar por nós próprios é arrepender-nos seriamente de ter entristecido a Deus com o pecado. Reconhecer que diante dele sempre estamos em débito, nunca em crédito.
Admitir que se perdeu o caminho da santidade, não tendo confiado no amor daquele que deu a vida por mim. É olhar para dentro de mim e sentir pesar pela minha ingratidão e inconstância. Meditar com tristeza nos meus fingimentos e falsidades. Descer aos meandros da minha hipocrisia. A hipocrisia clerical, queridos irmãos, aquela hipocrisia na qual o Senhor falou tanto. Estejam atentos à hipocrisia clerical. Para, em seguida, precisamente deste ponto, erguer o olhar para o crucificado e deixar-me comover pelo seu amor que sempre perdoa e eleva, que nunca deixa frustradas as esperanças de quem nele confia. Assim, as lágrimas continuarão a cair e purificam o coração. De fato, a compunção requer esforço, mas restitui a paz. Não provoca angústia, mas alivia a alma dos pesos, porque intervém na ferida deixada pelo pecado, preparando-nos para receber lá mesmo a carícia do médico celeste, que transforma o coração quando está contrito e arrependido, amolecido pelas lágrimas. Assim, a compunção é o antídoto para a esclerocardia, a dureza do coração, frequentemente denunciada por Jesus. Na verdade, o coração sem arrependimento nem lágrimas torna-se rígido. Primeiro, torna-se rotineiro, em seguida intolerante com os problemas e indiferente às pessoas, depois frio e quase impassível, como se estivesse envolvido por uma concha inquebrável, e finalmente coração de pedra. Mas assim como a água, gota a gota, escava a pedra, as lágrimas lentamente escavam os corações endurecidos. Deste modo, assiste-se ao milagre da tristeza que leva à doçura. Compreendemos, então, por que motivo insistem na compunção os mestres espirituais. São Bento convida-nos todos os dias a confessar a Deus com lágrimas e gemidos os nossos pecados passados e, quando rezamos, afirma ele, não seremos ouvidos pelas nossas palavras, mas pela pureza do coração e pela compunção que arranca as lágrimas. E enquanto São João Crisóstomo defende que uma única lágrima apaga um braseiro de pecados, a imitação de Cristo recomenda: abandona-te à compunção do coração, pois, muitas vezes, pela leviandade do coração e pelo descuido dos nossos defeitos, não nos apercebemos dos males da nossa alma. O remédio é a compunção. O remédio é a compunção, porque nos reconduz à verdade de nós mesmos, de tal modo que a profundidade do nosso ser pecador revele a realidade infinitamente maior do nosso ser perdoado. A alegria de ser perdoado. Por isso não surpreende a afirmação de Isaac de Nínive: quem esquece a medida dos próprios pecados, esquece a medida da graça de Deus para com ele. A verdade, queridos irmãos e irmãs, é que cada um dos nossos renascimentos interiores brota sempre do encontro entre a nossa miséria e a sua misericórdia. Se encontram. A nossa miséria e a sua misericórdia. Passa através da nossa pobreza de espírito, que permite ao Espírito Santo enriquecer-nos. A esta luz, compreendem-se as afirmações fortes de muitos mestres espirituais. Pensemos nestas palavras paradoxais do já referido Santo Isaac.
Aquele que conhece os seus próprios pecados é maior do que aquele que, com a oração, ressuscita os mortos. Aquele que chora por si mesmo uma hora é maior do que quem serve o mundo inteiro com a contemplação. Aquele a quem é concedido conhecer-se a si mesmo é maior do que aquele a quem é dado ver os anjos. Irmãos, pensemos em nós próprios. Pensemos em nós próprios, sacerdotes, e interroguemos-nos quão presente estejam a compunção e as lágrimas no nosso exame de consciência e na nossa oração. Perguntemo-nos se, com o passar dos anos, aumentam as lágrimas. Sob este aspecto, é bom suceder o contrário do que acontece na vida biológica. Nesta, quando se cresce, chora-se menos do que em criança. Mas, na vida espiritual, onde o que conta é tornar-se criança, quem não chora retrocede. Envelhece interiormente, ao passo que a pessoa que chega a uma oração mais simples e íntima, feita de adoração e comoção diante de Deus, amadurece. Prende-se cada vez menos a si mesma e sempre mais a Cristo, e torna-se pobre em espírito. Deste modo, sente-se mais próxima dos pobres, os prediletos de Deus, que antes, como escreve São Francisco no seu testamento, mantinha afastados, porque estava no pecado, mas cuja companhia, depois de amarga, se torna doce. E assim, quem está compungido no coração, sente-se cada vez mais irmão de todos os pecadores do mundo. Se sente mais irmão, sem qualquer aparência de superioridade, nem dureza de juízo, mas com desejo de amar e reparar. E esta, irmãos e irmãs, é outra característica da compunção, a solidariedade. Um coração dócil, liberto pelo espírito das bem-aventuranças, tende naturalmente a sentir compunção pelos outros. Em vez de se irritar e escandalizar pelo mal feito pelos irmãos, chora pelos pecados deles. Cumpre-se uma espécie de reviravolta. A tendência natural deve ser indulgente consigo mesmo e inflexível com os outros, inverte-se e, pela graça de Deus, a pessoa torna-se exigente consigo mesma e misericordiosa com os outros. E o Senhor procura, especialmente entre as pessoas que lhe estão consagradas, quem chore os pecados da Igreja e do mundo, fazendo-se instrumentos de intercessão por todos. Na Igreja, temos tantas testemunhas heróicas que nos mostram este caminho. Pensemos nos monges do deserto, no Oriente e no Ocidente, na intercessão contínua de São Gregório de Narek, feita de gemidos e lágrimas, no oferecimento de Francisco pelo amor não amado, nos sacerdotes como o Curadás, que viviam de penitência pela salvação dos outros. Não é poesia isto. Isto é sacerdócio. Queridos irmãos, a nós, seus pastores, o Senhor não pede juízos de desprezo contra quem não crê, mas amor e lágrimas por quem vive afastado. Quando as situações difíceis que vemos e vivemos, a falta de fé, os sofrimentos que tocamos, entram em contato com um coração compungido, decididamente não suscitam a polêmica, mas a perseverança na misericórdia. Quanto precisamos de ser libertos de durezas e recriminações, de egoísmos e ambições, de rigidezes e insatisfações, para nos confiar e entregar a Deus, encontrando nele uma paz que salva de toda a tempestade.
adoremos, intercedamos e choremos pelos outros. Permitiremos assim que o Senhor realize maravilhas e não temamos. Ele surpreende-nos sempre. De tudo isso beneficiará o nosso ministério. Hoje, numa sociedade laica, corremos o risco de ser muito ativos e, ao mesmo tempo, sentir-nos impotentes, com o resultado de perdermos o entusiasmo e sermos tentados a deixar de remar, fechar-nos em lamentos, ai dos lamentos, e fazer prevalecer a grandeza dos problemas sobre a grandeza de Deus. Sempre falando mal dos outros, sempre encontrando alguma ocasião para lamentar-se. Se isto acontecer, tornamo-nos amargos e pungentes. Se, pelo contrário, a amargura e a compunção se voltarem não para o mundo, mas para o próprio coração, o Senhor não deixará de nos visitar e reerguer, como nos exorta a imitação de Cristo. Não carregues dentro de ti os assuntos dos outros, nem te preocupes com o que fazem as pessoas mais importantes. Em vez disso, vigia sempre em primeiro lugar sobre ti e dirige a tua advertência particularmente a ti mesmo, em vez de outras pessoas, mesmo queridas. Não fiques triste se não recebes o favor dos homens. O que, ao invés, te deve pesar é a constatação de não estar totalmente e com segurança no caminho do bem. Por último, quero sublinhar um aspecto essencial. A compunção, mais do que fruto do nosso exercício, é uma graça. E como tal, deve ser pedida na oração. O arrependimento é dom de Deus, é fruto da ação do Espírito Santo. Para facilitar o seu crescimento, partilho duas pequenas recomendações. A primeira é não olhar a vida e a vocação numa perspectiva de eficiência e imediatismo, ligada apenas ao dia de hoje e às suas urgências e expectativas, mas olhá-las no arco englobando passado e futuro como um todo. No passado, para recordar a fidelidade de Deus, Deus é fiel, fazendo memória do seu perdão, ancorando-nos ao seu amor. E no futuro, para pensar na meta eterna a que somos chamados no fim último da nossa existência. Alargar os horizontes, caros irmãos, ajuda a dilatar o coração, incentiva a reentrar em nós mesmos com o Senhor e viver a compunção. Uma segunda recomendação, que vem como consequência da anterior, descubramos a necessidade de nos dedicarmos a uma oração que não seja obrigatória e funcional, mas livre, calma e prolongada. Irmão, como é a sua oração? Voltemos à adoração. Você se esqueceu de adorar? Voltemos à adoração e à oração do coração. Repitamos: Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Sintamos a grandeza de Deus na nossa baixeza de pecadores, para olharmos para dentro de nós mesmos e nos deixarmos trespassar pelo seu olhar. Descobriremos a sabedoria da Santa Mãe Igreja, que nos introduz na oração, com a invocação sempre do pobre que clama: Senhor, apressai-vos a socorrer-me. Queridos
Irmãos, por fim, voltemos a São Pedro e as suas lágrimas. O altar colocado sobre o seu túmulo não pode deixar de nos fazer pensar nas inúmeras vezes que, apesar de ali dizermos cada dia tomai todos e comei, este é o meu corpo oferecido em sacrifício por vós, quantas vezes desiludimos e entristecemos aquele que nos ama até ao ponto de fazer das nossas mãos os instrumentos da sua presença. Portanto, é bom fazer nossas estas palavras que recitamos em surdina durante a Santa Missa. Em humildade e contrição, sejamos recebidos por vós, Senhor, e ainda louvai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me do meu pecado. Em tudo, irmãos, sirva-nos de consolação a certeza que nos é dada hoje pela palavra. O Senhor, consagrado com a unção, veio curar os quebrantados de coração. Então, se o coração se despedaçar, pode ser faixado e curado por Jesus. Obrigado, queridos sacerdotes. Obrigado. Obrigado pelo vosso coração aberto e dócil. Obrigado pelas vossas fadigas e obrigado pelo vosso pranto. Obrigado porque levais a maravilha da misericórdia de Deus aos irmãos e irmãs do nosso tempo. Perdoai sempre, sede misericordiosos. Levais a maravilha da misericórdia de Deus aos irmãos e irmãs do nosso tempo. Queridos sacerdotes, que o Senhor vos console, vos confirme e vos recompense. Muito obrigado. Santo Padre conclui, portanto, esta ampla e articulada homilia nesta celebração crismal, concluindo então com esta palavra dirigida aos sacerdotes nesta celebração em que eles farão a renovação das promessas feitas no dia da ordenação. Destacamos esta Santa Missa na Basílica de São Pedro, presidida pelo Papa Francisco, a missa crismal, nesta quinta-feira santa, com a participação de 4.000 fiéis na Basílica Vaticana, entre os presentes 1.500 sacerdotes. Segue um momento de silêncio para interiorizarmos a palavra que nos foi anunciada, o evangelho que nos foi proclamado, para refletirmos também sobre as palavras do Santo Padre na homilia desta celebração. Teremos na sequência a renovação das promessas sacerdotais, como dissemos. Se o coração se despedaçar, pode ser faixado e curado por Jesus, disse o Papa, concluindo a sua reflexão, agradecendo aos sacerdotes por aquilo que fazem. Todos colocam-se de pé e temos então a renovação das promessas sacerdotais. Filhos caríssimos, celebrando a cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo santo de Deus? Os presbíteros respondem juntos, quero. Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados pelo amor do Cristo, alegremente assumistes com a Igreja no dia da vossa ordenação presbiteral? Quero, respondem. Quereis ser fiéis dispensadores dos mistérios de Deus pela celebração da Eucaristia e demais ações litúrgicas? Cumprir com fidelidade a missão de ensinar e seguir o Cristo, cabeça e pastor,
não levados pela ambição de bens materiais, mas apenas pelo amor aos irmãos e irmãs? Quero, respondem os presbíteros. Em seguida, o Santo Padre volta-se para a Assembleia. E vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame copiosamente sobre eles os seus dons e, como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. A Assembleia responde em coro: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica, confiada à minha fraqueza, e me torne entre vós imagem viva e cada dia mais perfeita do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. A Assembleia responde em coro: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em seu amor e nos conduza todos juntos, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. Teremos na sequência, como anunciamos desde o início desta transmissão, a bênção dos óleos, dos enfermos e dos catecúmenos e a consagração do crisma. Momento alto desta celebração litúrgica, da missa crismal, a missa do crisma, nesta quinta-feira santa, prelúdio do Tríduo Pascal. Temos a procissão, ao tempo em que acompanhamos o hino Acolhei, ó Redentor. Assim temos a procissão com as ânforas, com os óleos, como dissemos precedentemente. Os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. O crisma, óleo misturado com perfumes, como teremos, para significar o dom do Espírito no batismo, na crisma e na ordem. O óleo para os catecúmenos e o óleo para os enfermos, sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação da doença. Assim temos, portanto, a procissão com as ânforas, como dissemos, para a bênção do óleo dos enfermos, depois a bênção do óleo dos catecúmenos
e a consagração do Crisma. Assim são apresentadas as ânforas colocadas diante do Santo Padre. Acompanhemos e o diácono apresenta, eis o óleo dos enfermos. Acompanhemos então a bênção do óleo dos enfermos. Ó Deus, Pai de toda consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei à oração de nossa fé, enviai do céu o vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, que, por vossa bondade, a oliveira nos fornece para alívio do corpo, a fim de que, pela vossa santa bênção, seja para todos que com ele forem ungidos, proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Assim tivemos a bênção do óleo dos enfermos. Na sequência é apresentada ao Santo Padre a bênção, apresentado ao Santo Padre a ânfora com o óleo dos catecúmenos para a bênção. Ecco l'olio dei catecumeni. Eis o óleo dos catecúmenos. Santo Padre agora então faz a bênção do óleo dos catecúmenos. Ó Deus, força e proteção de vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e virtude divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa Igreja por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim, acompanhamos, uma a ânfora apresentada ao Santo Padre com o óleo para a bênção. Assim tivemos a bênção do óleo dos enfermos, depois a bênção do óleo dos catecúmenos, e na sequência será então apresentada diante do Papa a ânfora para a consagração do Crisma. Ecco l'olio del Santo Crisma. O diácono anuncia, eis o óleo para o Santo Crisma. Temos neste momento o gesto do Papa, que é o gesto do Bispo, que derrama os perfumes no óleo e confecciona o crisma. Esse é um momento feito em silêncio, como podemos acompanhar.
Portanto, o óleo colocado, o perfume colocado no óleo para a consagração do crisma. Meus irmãos e irmãs, roguemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que abençoe e santifique este crisma para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. Santo Padre sopra sobre o vaso do crisma, a ânfora do crisma. E segue a oração de consagração. Ó Deus, autor de todo crescimento e todo progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas, e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o Santo Crisma. E Davi, antevendo com espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, a serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom que agora se manifesta claramente, pois, apagada toda a mancha de culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandastes que vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituísse sacerdote seu irmão Arão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta honra ainda mais alta, quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz, que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente confirmastes ser ele, por excelência, o ungido com o óleo da alegria anunciado pelo profeta Davi. Agora todos os concelebrantes estendem a mão direita em direção ao crisma até o fim da oração. Por isso nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção. Infundi-lhe a força do Espírito Santo pelo poder de vosso Cristo, que deu o seu nome ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo do crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo. Santificados por essa unção e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória e manifestem a integridade de uma vida santa, segundo disposição da vossa vontade, cumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível. Para os que renascerem da água e do Espírito, seja crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Assim se conclui, portanto, a oração de consagração do Santo Crisma. Assim tivemos a bênção do óleo dos enfermos, por primeiro, seguida da bênção do óleo dos catecúmenos e, por fim, a consagração do Crisma. Celebração esta que se dá na quinta-feira pela manhã, a celebração da missa crismal, prelúdio do Tríduo Pascal, que tem início esta tarde com a celebração da Ceia do Senhor e o tradicional rito do lava-pés. Assim como acompanhamos com o Papa Francisco, cada bispo em sua diocese, em sua prelazia, cercado pelos outros sacerdotes, abençoa os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. O crisma, óleo misturado com perfumes, como vimos, para significar o dom do Espírito no batismo, na crisma e na ordem. O óleo para os catecúmenos e o óleo para os enfermos, sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação da doença. Assim, amigo ouvinte, telespectador, internauta, através de uma realidade terrena já transformada pelo trabalho do homem, o óleo, e de um gesto simples e familiar, a unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Cristo, que o Espírito Santo continua a transmitir à Igreja até o fim dos tempos. Como dissemos, neste dia santo, quando chegamos assim aos chamados dias maiores da Semana Santa, a quinta, sexta e o sábado, neste dia santo, nas igrejas catedrais do mundo inteiro, pela manhã, temos a missa do Crisma, ou missa crismal, que, como dissemos, é o prelúdio do Tríduo Pascal. Tríduo este que se inicia propriamente com a missa vespertina da Ceia do Senhor, como dissemos. Na missa do Crisma, como acompanhamos, se abençoam o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, razão pela qual é também chamada Missa dos Santos Óleos. Nela renovam-se as promessas sacerdotais, como acompanhamos há pouco, pronunciadas no dia da ordenação, sendo por isso mesmo também chamada Missa da Unidade, expressando assim a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial, de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja. Neste momento, o cardeal Ângelo de Donatis incensa o altar e as oferendas. Passamos assim a liturgia eucarística com o canto do ofertório.
A oração eucarística será conduzida, portanto, pelo cardeal Ângelo de Donatis, nesta celebração presidida pelo Papa Francisco. O cardeal Ângelo de Donatis é o vigário do Papa para a Diocese de Roma. Aqueles que nos acompanham pela televisão, pelas redes sociais, tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano, podem ver essa cobertura no altar da confissão, o altar central da Basílica Vaticana, vez que o baldaquino de Bernini está em reestruturação. Di questo sacrificio, Signore, cancelli l'antica schiavitù del peccato e faccia germogliare in noi novità di vita e salvezza. Nós vos pedimos, Senhor de bondade, que a força deste sacrifício apague a nossa antiga culpa, renove nossa vida e nos traga a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes em vosso inefável desígnio que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho, Jesus Cristo, não somente enriquece a Igreja com um sacerdócio real, mas também, com bondade fraterna, escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, renovam o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Precedem o povo na caridade, alimentam-no com a palavra e o restauram com os sacramentos. Dando a vida por vós e pela salvação dos irmãos, procurem assemelhar-se à imagem do próprio Cristo e testemunhem, constantes, diante de vós, a fé e o amor. Por isso, Senhor, com os anjos e todos os santos, vos exaltamos, cantando, jubilosos a uma só voz.
A oração eucarística 1 ou cânon romano. Noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. A oração eucarística neste momento é feita pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre vera. Neste momento, a oração eucarística é feita pelo cardeal Leonardo Sandri, prefeito emérito da Congregação para as Igrejas Orientais. Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte,
In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo Angelo Santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio crei e santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Rezemos o Pai Nosso. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Chegamos assim ao momento do abraço da paz. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta. Que o Senhor Jesus, Ele que é o príncipe da paz, nos conceda a sua paz. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. Acaba de comungar o cardeal Ângelo de Donatis, vigário do Papa para a Diocese de Roma. Comunga agora o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, assim os demais concelebrantes. Comunga o Papa Francisco. Recordamos, temos esta tarde a celebração da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés. Celebração esta presidida pelo Papa Francisco, a partir das 15 horas e 50 minutos locais, 11h50 do horário de Brasília. Às 11h50 da manhã do horário de Brasília, estaremos então transmitindo a missa da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés, celebração esta que dá início ao Tríduo Pascal. Destacamos o Santo Padre presidirá a esta celebração da Ceia do Senhor na prisão feminina de Rebíbia. O Papa fará uma visita particular à penitenciária feminina de Rebíbia, em Roma, e presidirá ali às 16 horas locais, meio-dia do horário de Roma, a esta Santa Missa. E nós estaremos entrando no ar 10 minutos antes, portanto, dando início à transmissão desta celebração eucarística. Vale ressaltar que durante a visita, o Papa se reunirá com as detentas e a equipe da instituição. A celebração será de natureza privada, portanto, restrita à participação
das detentas e pessoal da instituição. Estaremos então transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem, também para os Estados Unidos, a partir das 15h50 locais, 11h50 do horário de Brasília. Lembramos, a missa da Ceia do Senhor abre o Tríduo Pascal, que recorda a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, e culmina na celebração do Domingo de Páscoa. Durante a missa da Ceia do Senhor, o celebrante normalmente lava os pés de algumas pessoas, imitando o gesto de Jesus, que lavou os pés de seus discípulos na noite anterior à sua morte, em sinal de serviço e doação ao próximo. Assim, portanto, esta celebração presidida esta tarde pelo Papa Francisco, com o tradicional rito do lava-pés na prisão feminina de Rebíbia. Essa será a segunda vez que o Papa Francisco visita esta prisão. Em 2015, o Santo Padre também presidiu na mesma penitenciária a celebração da Quinta-feira Santa. Destacamos, chegando assim à Quinta-feira Santa, vivendo os dias maiores da Semana Santa. Assim, entramos no âmago da celebração da paixão, morte e ressurreição do nosso Salvador. Assim, vivemos a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor. Chegamos hoje, assim, a este dia que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Nesta missa crismal, missa do Crisma, tivemos a bênção do óleo dos catecúmenos e dos enfermos e a consagração do Santo Crisma. E nela também a renovação das promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação. Sendo por isso mesmo também esta celebração chamada de Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial, de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja. Em sua reflexão na homilia desta celebração, o Santo Padre partilhou, assim como ele mesmo disse, já de algum tempo sentia o desejo de partilhar nesta Quinta-feira Santa do ano da oração alguns pensamentos sobre um aspecto bastante negligenciado, disse ele, mas essencial da vida espiritual, propondo com uma palavra talvez insólita, disse, mas creio que nos fará bem voltar a descobrir: a compunção. O que é? Perguntou o Papa, explicando em seguida. A palavra evoca o picar. A compunção é uma aguilhoada no coração, um trespassamento que o fere, fazendo brotar as lágrimas do arrependimento.
pode nos ajudar aqui. Um episódio que tem a ver ainda com São Pedro, disse: trespassado pelo olhar e as palavras de Jesus ressuscitado, purificado e inflamado pelo Espírito, no dia de Pentecostes, proclamou aos habitantes de Jerusalém: Deus estabeleceu como Senhor e Messias esse Jesus por vós crucificado. Os presentes, disse, quando ouviram estas coisas, diz o texto, sentiram o coração trespassado, dando-se conta do mal que tinham feito e, simultaneamente, da salvação que o Senhor lhes concedia. Vemos aqui, disse o Papa, o que é a compunção. Não um sentimento de culpa que te lança por terra, nem uma série de escrúpulos que paralisam, mas uma picada benéfica que queima intimamente e cura, pois o coração, quando se dá conta do próprio mal e se reconhece pecador, abre-se, acolhe a ação do Espírito Santo como água viva que o muda a ponto de lhe correrem as lágrimas do rosto. Quem retira a máscara e se deixa olhar por Deus no coração, disse o Papa, recebe o dom de tais lágrimas, as águas mais santas depois das do batismo. Entretanto, disse ainda Francisco, é preciso compreender bem o que significa chorar por nós próprios. Não significa, disse, sentir pena de nós, como muitas vezes somos tentados a fazer. Isso acontece, por exemplo, quando estamos decepcionados ou preocupados com as nossas expectativas goradas, com a falta de compreensão por parte dos outros, talvez dos irmãos e dos superiores, ou quando nos deleitamos por um estranho e doentio prazer do espírito a repassar as injustiças sofridas para sentirmos pena de nós mesmos, pensando que não nos deram o merecido e imaginando o futuro, reservando-nos de contínuo apenas surpresas negativas. Como ensina São Paulo, disse o Papa, esta é a tristeza segundo o mundo, oposta à tristeza segundo Deus. Diversamente, disse, chorar por nós próprios é arrepender-nos seriamente de ter entristecido a Deus com o pecado, reconhecer que diante dele sempre estamos em débito, nunca em crédito, admitir que se perdeu o caminho da santidade, não tendo confiado no amor daquele que deu a vida por mim. Segue um momento de silêncio para agradecer a comunhão participada. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, de geração em geração anunciarei vossa verdade, diz a antífona da comunhão desta celebração. Oremos. Nós vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que, renovados pelos vossos sacramentos, possamos nos tornar o bom odor de Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Preparemo-nos para receber a bênção final do Santo Padre. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, abbiamo Irmãos e irmãs, abençamos o crisma, o óleo dos catecúmenos e dos enfermos. A vós, bispos e sacerdotes, são agora confiados para que, através do vosso ministério, a graça divina flua nas almas, a portadora de força e de vida. Respeitai, venerai e conservai com cuidado particular estes olhos, sinais da graça de Deus, as pessoas, os lugares e as coisas que serão por eles marcados, possam resplandecer da mesma santidade de Deus.
Santo Padre infunde o incenso no turíbulo. Ao término desta celebração da missa crismal, e o abençoa. Temos as ânforas, os vasos contendo os óleos abençoados dos catecúmenos e dos enfermos e a consagração do Santo Crisma. Missa est. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, disse o diácono. Demos graças a Deus, responde a Assembleia ao término desta celebração eucarística da missa crismal, a missa dos Santos Óleos, missa da unidade. Como reafirmamos, momento em que, celebração esta em que os sacerdotes renovam as suas promessas feitas no dia da ordenação presbiteral. Assim, os sacerdotes da Diocese de Roma, em torno ao seu bispo, Papa Francisco, então renovaram também os seus compromissos sacerdotais. Ao término da celebração após a bênção, portanto, esta recomendação litúrgica do Santo Padre, assim como fazem os bispos do mundo inteiro, e os óleos abençoados, como de costume, para a Diocese de Roma, poderão então ser retirados na sacristia da Basílica Lateranense, sede da Diocese de Roma. Recordamos, chegamos assim na Quinta-feira Santa, aos chamados dias maiores da Semana Santa, com a celebração desta manhã, a missa crismal, prelúdio do Tríduo Pascal, que tem início propriamente na parte da tarde com a celebração da Ceia do Senhor, com o tradicional rito do lava-pés. A celebração que será presidida pelo Papa Francisco esta tarde, às 16 horas, meio-dia do horário de Roma. Estaremos entrando no ar para transmitir a esta celebração a partir das 15h50, 13 horas do horário, a partir das 15h50, 11h50 do horário de Brasília. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando vivermos profundamente em oração e em espírito de recolhimento estes dias maiores e agora já com o nosso pensamento voltado propriamente para o Tríduo Pascal, entrando assim no âmago da celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso muito obrigado a todos, portanto, que estiveram conosco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, mais uma vez desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, uma boa Quinta-feira Santa, dia esse que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo, tendo esta tarde, como dissemos então, o início do Tríduo Pascal. A todos mais uma vez o nosso muito obrigado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.